cumprimento os amados ouvintes da Palavra de Deus, você que está aí do outro lado da telinha, uma noite de salvação, amém? Quero compartilhar aqui uma palavra aos nossos corações, palavra do nosso Salvador Jesus Cristo, que se encontra lá no Evangelho dele mesmo, escrito por Dr. Lucas, capítulo 9, versículo 46. E diz assim: o maior no reino dos céus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si. Ele disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Amém? Havia uma discussão entre eles, entre os discípulos, de quem seria maior. Jesus pega uma criança e diz, ele disse: quem recebe essa criança em meu nome, a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus pega uma criança e ele fala: se não for como uma criança, né? Se não se tornar como uma criança, se não receber uma criança, nós podemos aprender muito com uma criança. Como? Criança, você briga com ela, daqui a pouco, nós que somos pais, né, tivemos nossos filhos deles ali, criando ali desde pequeno. Posso falar pelos meus, quantas vezes, ou foi poucas vezes que eu dei alguma chinelada nos meus filhos, quando criança, e daqui a pouco ele estava ali no meu colo, sem mágoa, sem rancor, me abraçando, me chamando pai, pai. Então, Jesus ele pega uma criança, porque a criança tem um coração puro, a criança ela é inocente, ela não vê maldade, ela não suspeita o mal. Muitas das vezes o pai, a mãe tem que ter cuidado com uma criança, porque ela não consegue medir o perigo. Às vezes ela está brincando na rua e de repente ela vai atrás de uma bola, de um brinquedo. Jesus ele pega uma criança, porque a criança dá para a gente trazer muito aprendizado, dá para a gente pegar muitos exemplos de uma criança. A criança ela não guarda mágoa. Você faz alguma coisa com ela agora, trata ela mal, fala algumas palavras e ela não põe aquilo no coração dela. Daqui a pouco ela esquece, né? E ela vem, se abraça, como se não tivesse acontecido nada. É diferente de nós guardamos, nós ficamos magoados, né? Guardamos aquilo, às vezes, coisa de anos e anos, mágoas de muitos anos, mas a criança não. Então, por isso que Jesus fala, ele diz: quem recebe essa criança em meu nome, a mim me recebe. Então, a criança não tem maldade, ela é limpa de coração. E Jesus, ele dá essa palavra para os discípulos, porque os discípulos, eles estavam com o ego muito lá em cima. E é assim comigo e contigo, muitas das vezes. Muitas das vezes, por nós ser um pouco usado por Deus, talvez pregando, outros falando em mistério, outros entregando profecia, tendo visões. Muitas das vezes nós não tomamos cuidado com o nosso coração, isso sobe a nossa cabeça e nós se achamos melhores que o nosso irmão, não é verdade? E muitas das vezes nos sentimos achando na condição de ser melhor do que muitas vezes o nosso irmãozinho que lê com dificuldade, que lê devagar,
que prega de uma forma diferente de outros. E muitas das vezes nós não temos paciência com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso próximo, achando que por nós sabermos um pouco mais, colocamos aquela pessoa num canto e muitas vezes desprezamos aquela pessoa que muitas vezes não sabe ler, não sabe escrever, não sabe falar direito. E Jesus ele pega uma criança. Tem um episódio que Nicodemos vai ter com Jesus, que está lá registrado em João capítulo 3. Vamos dar uma lida lá. João 3. Nicodemos vai até Jesus e ele vem até o Senhor Jesus de noite, procura Jesus à noite. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Arrasou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito. Não se surpreende pelo fato de eu te haver dito que deveis nascer de novo. O vento sopra de onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todo o nascido do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, não compreendei essas verdades. Em verdade, te asseguro que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como quereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos despertou nele o desejo de conhecer a Jesus mais próximo. E ele foi à noite ter com Jesus. Ele era um daqueles que faziam parte da corte de Israel, do Supremo Tribunal de Israel, do clero. E ele foi ali talvez à noite porque ele não queria ser visto, notado por ninguém. E ele veio falando: ninguém pode fazer tal coisa se não vier da parte de Deus. Porque ele soube dos feitos do Senhor Jesus e despertou aquela curiosidade em Nicodemo de conhecer a Jesus. E Jesus fala: se o homem não nascer da água, nascer do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. Havia uma discussão entre os discípulos de quem era maior. E Jesus fala: se você não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. E como eu acabei de falar, podemos aprender muito com uma criança. A criança, ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, ela não guarda ira, ela não fica alimentando aquelas coisas que nós, seres humanos, fica alimentando aquele mal. Temos dificuldade em perdoar. A criança não. A criança, ela perdoa com facilidade. E Jesus, ele fala: se não receber uma criança, não recebe a mim. E se não recebe a mim, não
recebe aquele que me enviou. Então Jesus, ele fala para Nicodemos: se não nascer de novo, nós temos dificuldade em deixar o Espírito Santo fazendo com que nós venhamos nascer dele, do Espírito. Nicodemos vira para o Senhor Jesus e fala: como pode um homem velho entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Jesus fala: se eu falo de coisas terrenas você não consegue entender, você é mestre, dirá-se falar das coisas celestiais, porque as coisas do Espírito só pode ser entendida pelo Espírito Santo de Deus. Paulo fala isso na sua carta. O homem carnal não discerne nada espiritual, mas o homem espiritual, ele tudo discerne. Uma pessoa que anda na carne, ela não pode entender a palavra de Deus, ela não pode entender a vontade de Deus, porque é carnal. É preciso nascer do Espírito. Jesus fala para Nicodemos: se eu falo de coisas terrenas você não consegue entender, se eu falar de coisas espirituais, coisas celestiais, como você vai entender? Havia uma discussão entre os discípulos. Os discípulos estavam curando no nome do Senhor, estavam pregando a palavra no nome do Senhor Jesus. Os demônios estavam submetendo, as doenças estavam caindo por terra, e o nome de Jesus estava sendo glorificado na vida dos discípulos. E eles se achavam o tal. Pode ser assim comigo, contigo. Talvez esteja falando para a pessoa que está sendo usada por Deus. Talvez esteja falando para a pessoa, mulheres, homens, jovens, que Deus tem usado como usou os discípulos. E muitas das vezes nós se sentimos, nós se achamos melhores, nós se separamos, nós já não queremos mais falar com aquele nosso irmãozinho, com aquela nossa irmãzinha. Muitas vezes tem que marcar, agendar um tempo. Por quê? Porque nós se achamos importantes, se achamos melhores, e nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que olhar lá atrás, como Natan falou para Davi, quando ele contou aquela ilustração e falou: este homem és tu. Eu não te dei tudo, eu não te tornei rei, te coloquei uma nação para te servir. Se tu me pedisse, eu te daria mais. Te tirei atrás das malhadas, e por que tu fizeste isso? Tiraste a única ovelhinha do teu servo fiel, que é Urias. Urias não queria nem dormir, entrar na sua casa, porque ele se sentia mal, e sabendo que os seus compatriotas estavam lá na guerra. Ele falou: não é justo eu entrar para a minha casa, tomar banho, ficar com a minha família, ter uma ceia, ter uma noite de sono. Talvez não teria pecado nenhum se ele fizesse isso, mas aquilo estava incomodando a ele. O Espírito Santo nos incomoda. Uma pessoa nascida do Espírito Santo, ela não consegue odiar o seu irmão. Uma pessoa nascida do Espírito Santo, ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, ela não guarda ódio, ela não deseja mal ao seu próximo. O que adianta falar em língua, pular no poder, se quando eu saio dali, eu continuo apontando o dedo para o meu irmão, para a minha irmã? O que adianta falar em língua? O que adianta entregar visões, revelações, trazer o avivamento na casa do Senhor, mas quando eu saio dali, eu não perdoei, eu não tirei a mágoa do coração, eu não tirei o rancor do coração, porque Jesus, ele conhece o nosso coração. Muitas das vezes nós achamos que Deus é igual a nós, seres humanos, e não, Deus é onisciente, Deus é onipresente, onipotente, Ele conhece desde o ventre de nossa mãe. Davi fala isso no seu salmo. Ele nos viu sendo formado, Ele conheceu, Ele escreveu todos os nossos dias. Quando Ele falou para Jeremias, Jeremias, não fala que és uma criança, porque eu te escolhi. Deus, Ele nos conhece, Jesus nos conhece,
Ele sabe quando nós erramos, Ele sabe quando nós acertamos, Ele sabe o que se passa no nosso interior. Então muitas vezes nós achamos que Deus é igual a nós. Não, Ele conhece teu coração, Ele sabe da sua mente, Ele lê o seu pensamento. E havia uma discussão entre os discípulos, quem era o mais importante. E Jesus fala, aquele que não for o último, não pode ser o primeiro. Aquele que pensa em servir, esse é o primeiro. Aquele que mais serve. O reino dos céus é diferente do mundo. No mundo, as pessoas querem ser importantes, elas querem ter título. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, o mais importante é aquele que serve. No reino de Deus, Jesus fala, se te mandares andar 1 milha, ande 2. Se te pedires a capa, dê a túnica. Não é assim? Se te fizeres o mal, perdoa. Orar por aqueles que te maldizem. Abençoar para aqueles que te perseguem. Não é assim? O reino dos céus é diferente do mundo. Muitas das vezes, os discípulos estavam ali usados por Deus, queriam ser servidos, mas não, eles tinham que servir. O próprio Filho de Deus, ele fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para entregar a minha vida em resgate a muitas vidas. Se Jesus, o Filho de Deus, veio para servir, muitas brigas, às vezes, no corpo da igreja do Senhor, é porque nós achamos que somos melhores do que um, do que o outro. Aquele ali chegou agora, então ele tem que vir com calma. Eu já estou aqui há muito tempo. Não, mas Jesus não vê dessa maneira. Jesus vê o quanto nós podemos servir. O reino dos céus, quanto mais você serve, mais você tem a graça de Deus. É diferente do mundo. Muitas vezes nós não entendemos quando uma pessoa é usada por Deus na casa de Deus e outras estão ali muito tempo, às vezes parada, e um irmão ou uma irmã chega hoje e começa a fazer a obra, sendo usada por Deus, amando mais, perdoando, ajudando seu irmão, aconselhando, orientando e prestando o ombro. E às vezes pessoas têm 10, 20, 30 anos e elas não conseguem abrir o coração dela para Deus usá-la. Jesus mesmo fala que no reino dos céus entrarão meretrizes, entrarão pessoas que muitas das vezes estão lá no mundo, e nós já estamos na casa do Senhor, já estamos na casa do Senhor e não valorizamos. É o filho pródigo, foi viver a vida dele, mas o irmão dele estava ali, e quando o filho pródigo voltou, o filho que estava na casa, ele falou, estou tanto tempo aqui contigo, tu nunca matou um boi cevado para mim, tu nunca fez uma festa. E o pai vira para aquele filho e fala, filho, você, tudo que é meu é teu. Esse seu irmão estava perdido, ele voltou. Por isso é uma festa, uma alegria. Você está aqui ao meu lado. Quantas pessoas estão do lado do Senhor, mas ela não se alegra mais? Quantas pessoas estão ao lado do Senhor, mas elas não têm mais alegria? Você não vê mais alegria na vida daquela pessoa. Você não vê mais paz na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vive em tristeza, vive em amargura. Por quê? Se o pai é o pai do filho pródigo, mas também é o pai daquele que está na casa. Ele é o pai, ele é o nosso pai. Porque muitas das vezes Deus, ele trabalha em muitas vidas que estão chegando agora no reino dos céus e outras que estão lá há muitos anos, porque elas endurecem o coração, ela perdeu a essência do amor. É necessário voltar de novo. Jesus, ou melhor, Deus virou para Jeremias
e falou: desce à casa do olheiro. E Jeremias desce à casa do olheiro, e Deus fala para ele: está vendo este vaso na mão do olheiro, quebrado na mão do olheiro? Eu não posso fazer ele de novo, eu não posso fazer de novo a nação de Israel. Todo dia nós precisamos de chegar até Jesus e falar: Senhor, eu preciso nascer de novo, porque todo dia nós erramos, toda hora nós pecamos, em pensamentos, em palavra, em ódio, desejamos o mal, temos má intenção no nosso coração, má intenção, demoramos a perdoar. Uma vez Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu se converteres, vai lá e ajuda o seu irmão. A maior evidência de uma conversão de uma pessoa é quando ela ajuda o seu irmão, quando ela aconselha o seu irmão mediante a palavra do Senhor, quando ela consola o seu irmão. Agora os discípulos aqui não, eles queriam saber quem era o mais importante. E Jesus fala: se não se tornar, se não receber uma criança, que o Espírito Santo de Deus possa tocar em nossos corações, para que possamos nascer, mas nascer de verdade do Espírito Santo, que possamos amar de verdade, que possamos perdoar de verdade, que possamos cultuar ao Senhor de verdade, não apenas em quatro paredes, mas que possamos cultuar o Senhor no nosso lar, nosso trabalho, na rua. Porque Jesus falou para aquela mulher samaritana: vocês adoram a quem não conhece, mas a salvação vem dos judeus. Mas chegou o dia, mulher, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e verdade, e é esse que o Pai procura. Não importa o local geograficamente aonde você esteja, o que importa, se você tem um coração adorador, se você tem um coração voltado para Deus, seja no teu trabalho agora, seja no seu lar. Quantas pessoas não podem, talvez no templo, louvar ao Senhor, e estão em cima de uma cama de um hospital, mas ali ela louva o Senhor. Tu acha que Deus não vai ouvir o seu louvor? Tu acha que Deus não vai ouvir a sua oração? Você está em cima de uma cama. Tu acha que Deus não vai te ouvir? Você está rasgado de uma prisão, porque você não pode estar num templo. Jesus diz assim: Ele é o Deus de perto, é o Deus de longe. Mas Jesus nos chama para servir. Sirva o seu irmão com um abraço. Sirva o seu irmão e dizendo: Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Você vai sair dessa, Deus vai abrir essa porta para você. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos usando, para que nós venhamos se tornar como uma criança, que venhamos ter facilidade em perdoar e amar, ser misericordiosos. Quantos de nós precisamos usar a misericórdia? Lá em Tiago diz que a misericórdia triunfará sobre o juízo para aqueles que usaram de misericórdia. Eu e você que não gosta de usar de misericórdia para o seu irmão, saiba que um dia você vai precisar dela. E só entende de misericórdia aquele que um dia precisou de misericórdia. Quem não entende de misericórdia é porque nunca precisou dela. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que nós somos salvos pela graça, e a misericórdia está embutido na graça de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vem da graça. É Jesus que decidiu na eternidade morrer por nós. A palavra de Deus diz que antes que formasse o homem, antes da fundação do mundo, Jesus já se entregou por nós. O Cordeiro de Deus. No céu, ele não é conhecido como Jesus, como Messias, mas lá ele é conhecido como Cordeiro. Jesus falou para os fariseus: Abraão, quando viu o meu dia, se alegrou. Abraão viu o
dia do Senhor. O filho Isaac foi poupado, mas Deus não poupou o filho dele. Ele entregou o filho dele para morrer pelos nossos pecados. O mais importante é o que serve. E a pergunta que fica para mim e para você tem servido ao Senhor? Ajudando, aconselhando, abraçando, orientando, ou você está fazendo que nem os discípulos? Que é o mais importante? Tem pessoas que entram para o reino de Deus e quer se tornar um pastor, nada contra, um presbítero, um obreiro, é bom. Paulo fala, aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Mas irmão, antes de desejar qualquer posição eclesiástica, deseje servir primeiro. Primeiro vem o serviço, depois vem os cargos eclesiásticos. Não é o cargo mais importante, mas sim o servir. Serve na tua igreja, serve na tua comunidade, serve na sua casa, serve no seu trabalho, mas sirva, porque aquele que não serve para servir. Sirva. Jesus me chamou para servir. Dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Melhora essa cara. Muda esse coração. Transmite. Você é a imagem de Deus. Deus não é um Deus de rancor. Deus não. Imagine se Deus fosse nos julgar de acordo com o que nós merecemos. Irmão, nenhum de nós estaríamos mais aqui. Porque nós erramos a todo momento, a toda hora. E muitas das vezes queremos o perdão de Deus, mas não perdoamos. Como diz lá no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Queremos o perdão, mas não queremos perdoar. Reflita nessa palavra nessa noite. Ame mais, perdoe mais. É fácil não, irmão. Só sendo cheio da graça. Só sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E ali os discípulos ainda estavam sendo trabalhados, como nós estamos sendo trabalhados. Mas um dia, Pedro se converteu. E a história foi outra. Pedro escreveu uma nova história. Quando chegou o dia dele ser julgado, ele pediu para os carrascos: não sou digno de ser crucificado igualmente. Me crucifique de cabeça para baixo. Aí prova como Pedro se converteu. Pedro já estava aconselhando e ajudando seus irmãos. A maior evidência de um crescimento espiritual é quando nós estamos ajudando o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso próximo. Não se preocupando com cargo, com posição social. Não, mas sim servir. Jesus veio para servir e Ele nos chamou para servir. Receba essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa revelar melhor em cada coração, e que o Espírito de Deus, que o amor, que a paz esteja com cada um de nós, iluminando nossa mente, nosso coração, para que possamos contar os nossos dias nessa terra, porque o tempo está passando e Jesus tem pressa para trabalhar em nossas vidas. Receba a paz e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em o nome de Jesus. Amém.